Por falar em São Paulo, vamos ver o que eu... Cadê ele? Aqui, ó. Que o senhor Rica Perrone falou. Que eu vi Rica que ele soltou Perrone. depois já. Vamos postar aí. Vamos colocar. Minha diretoria, o time do Palmeiras é um time irritante. Às vezes, sequestrado, Rica Perrone? Claramente pro seu torcedor, mas para quem torce contra... Parece o vídeo do Marcelinho Carioca. Cativeiro igual do Marcelinho, cara. Ei, caramba. Como é que é? Hashtag Free Rica Perrone. Fui vítima de um convite maravilhoso. No intervalo do jogo, o Palmeiras fez um primeiro tempo bem ruim hoje. Bem ruim mesmo. E aí o Del Valle estava ganhando o jogo 2-0, o Hendrick conseguiu diminuir bem no finalzinho, 2-1, e eu falava com um amigo palmeirense no intervalo, ele falava, pelo amor de Deus, o Abel, que merda, o Palmeiras. Eu falei, pô, vocês são chatos, cara, porra, você deixa de ser ingrato, porra. O Palmeiras pode jogar mal um dia, acontece, caralho. Altitude, é complicado. Eu falei, mas ó, vocês vão empatar o jogo. No mínimo, vocês vão empatar o jogo. Porque o Palmeiras é o time mais consistente da América do Sul há alguns anos, né? E aí vem o segundo tempo, e aí o Palmeiras dá o ar da graça sem fazer uma partida espetacular, sem ficar com a posse da bola e dominar. Por quê? Porque não dá para fazer isso em Quito. A gente tem, 40, 50 anos de futebol jogado na altitude pra gente saber que a gente não consegue fazer. Deve ter, ninguém ali tá mentindo, né, cara? Ninguém ali é tão artista assim. Todo time que vai lá tem essa dificuldade, todo time brasileiro tem essa dificuldade, mesmo com uma superioridade técnica grande, é porque é real, né? Ninguém ali tá fazendo cinema. É difícil, cara. A bola sobe mais rápido, desce em outra velocidade, ela gira em outra velocidade, falta ar. É foda, cara. É difícil jogar, né? E ainda o Palmeiras ainda tem um gramado específico dele e tal. As coisas são mais difíceis ainda. O Palmeiras teve um primeiro tempo catastrófico, muito ruim mesmo. Podia ter saído de lá com 3-0, inclusive, e aí não ia ter como reverter. Mas sai o gol do Hendrick no finalzinho. Para isso que você tem grandes jogadores para fazer a diferença. E no segundo tempo, o Abel resolve que ele vai sair botando moleque nessa porra, meu irmão. O Abel resolve que se foda, eu vou botar os meninos tudo aqui. Esse é falta de ar o problema, eu vou botar os moleques pra correr nessa porra dessa altitude. Quando você coloca os meninos, uma vez um preparador físico de um clube, que eu não vou me lembrar qual que foi, numa conversa de bar, assim, ele falou assim pra mim, ele falou, cara, é uma merda colocar garoto pra jogar na altitude, porque ou ele pode não sentir, e a vitalidade dele ficar exposta e ele conseguir jogar tudo aquilo que ele quer e o que ele sabe e o que ele não sabe, ou ele pode ser o que mais sente por não saber dosar. Então eu já coloquei garotos que entraram e funcionaram pra caralho, e já coloquei garotos que entraram em 10 minutos o cara tava morto. Então não tem uma regra pra isso. E o Abel correu o risco. Ele botou os garotos, e os garotos foram lá e viraram o jogo pro Palmeiras no segundo tempo, que, repito, não foi um segundo tempo que o Palmeiras teve amplo domínio do jogo, não é isso, tá? Mas o Palmeiras encontrou uma forma de contra-atacar, de agredir o time do Independente Del Valle e começou a ficar mais tranquilo defensivamente. Toda vez que o Independente Del Valle vinha, ele vinha com uma jogada manjada do primeiro tempo, que era sempre jogando pelo Ibarra do lado direito. E toda vez que ele vinha, o Palmeiras começou a se ajeitar ali com o Piquerez, com o Aníbal Moreno, o Palmeiras ajeitou a marcação. E aí nisso começou a ter espaço com os garotos lá na frente e tal. Eles não sabiam muito o que fazer, porque quando você tem jogadores novos e jovens num time, uma das coisas que muda é o fato de você não conhecer esses jovens. Quando você não conhece, você pode ser surpreendido, porque esse jovem pode ser um merda, mas esse jovem pode ser o Pelé. Você não tem ideia do que esperar. E toda vez que entra um garoto, por mais que você conheça taticamente outro time, você tem informações, ninguém tem informações pra caralho de jogadores de 17, 18 anos. Por quê? Porque a gente não sabe como eles vão reagir no profissional, eles estão começando. Então, mesmo que você tenha informações sobre eles, eles são capazes de surpreender você em algumas características, e o treinador também pode colocar eles de maneira diferente, porque não tem um histórico gigantesco de onde eles costumam entrar. Tem nos últimos 5, 6 jogos, mas assim, pega um garoto de 16 anos, 17 anos, o que ele fez nas últimas 2 temporadas? Não tem 2 temporadas, ele tem 16 anos. Então, tudo isso é um fator são fatores que acabam mudando o cenário do jogo quando você bota a molecada como o Abel fez. Então, repetindo o que o Renato fez com o Grêmio, o Abel faz com o Palmeiras, os dois na mesma semana, a mesma coisa. O jogo ficou difícil, botou os garotos e os garotos resolveram. Então, mais uma vez, volto a dizer, porque eu gosto muito de dizer isso, o futebol brasileiro precisa parar de ir no supermercado antes de olhar a despensa. Tem na despensa. Nossos meninos, se forem tratados direito e dada a oportunidade para ele, a gente fabrica futebol. A gente não precisa comprar na mesma quantidade dos outros. Quando a gente começa a comprar
na mesma intensidade que os outros, a gente realmente precisa olhar e ver se tem alguma coisa errada acontecendo. Você tem a filosofia Flamengo e a filosofia Palmeiras muito clara. O Flamengo vende os meninos para contratar soluções imediatas. O Palmeiras mantém algumas soluções que não são gigantescas, mas ele aposta nos meninos e faz com que esses meninos virem dentro do clube. As duas coisas dão certo, tá? Nós temos times campeões contratados e times campeões formados em casa. Claro que a nossa preferência, o que é melhor para o futebol brasileiro, é formar os garotos, porque além de tudo a gente ainda ganha jogadores para a nossa seleção, né? Para o nosso futebol, como atrativo e tal. Mas é uma escolha, né? E o Palmeiras tem feito essa escolha e conseguido resultados muito semelhantes ao do Flamengo, que gasta 3, 4 vezes mais para montar o seu time vencedor. Então, são duas formas que dão certo e duas formas que, quando colocadas em risco, né? Como, por exemplo, o Grêmio colocou e o Palmeiras colocou hoje também, que era um jogo difícil, uma situação que muitas vezes você ouviria alguém dizer, falar assim, pô, botaram os moleques na roubada. Irmão, defina roubada, porque assim, não é uma roubada você jogar um jogo de Libertadores na altitude, na primeira fase, onde a derrota não mudaria muito o seu cenário de favorito no grupo. Não é uma roubada. Deixa uma roubada e você colocar o cara, porra, tá 3-0 para o adversário, tu bota o moleque para virar o jogo. Porra, fudeu, irmão, cara, vai fazer diferença. Agora, num jogo como esse, né, é um jogo, inclusive, que você vê quem tem personalidade e quem não tem. Se justifica quando você vê os garotos entrarem e virar um jogo desse. Se eventualmente você tem alguma dúvida, ou às vezes eu ouço de algum palmeirense, mas aquele menino da base lá, fulaninho, era melhor do que esse que subiu. Assim, talvez seja melhor, mas talvez não tenha o culhão que ele tem para chegar num jogo desse e não sentir e entrar da maneira que entrou. Todos eles entraram muito bem. Todos eles entenderam muito bem o que o Abel queria e como eles tinham que se posicionar na partida para não fazer, para não decepcionar o torcedor do Palmeiras. Virada de gente grande, virada que embala, virada que mostra de novo para a América do Sul, se é que alguém tem alguma dúvida, temos aqui um dos grandes favoritos ao título da Libertadores desse ano. E, cara, uma informação importante aqui, né? Que é o gol de hoje do Endrick. Com o gol marcado de hoje, o Endrick ele atingiu mais uma meta. Ou seja, até quando o Endrick já foi vendido, o Endrick segue dando dinheiro pro Palmeiras. Ó. O Endrick ele foi vendido, então ele atingiu mais uma meta contratual com o Real Madrid. Atinge mais a meta lá, parceria Palmeiras e Real Madrid. E os espanhóis vão pagar 2,5 milhões de euros ao Palmeiras. Então, somando a venda e as metas, a transferência do Endrick, ela já está em 46,25 milhões de euros. O Endrick já deu ao Palmeiras, deu, assim com muitas aspas, né? 46,25 milhões de euros, o Erlan. Já paga a renovação do Rony. Aí é foda, hein? Aí, cara, sensacional, né, mano? Até brinquei hoje, né? Falei, mano, o que tá tendo nessa água da academia de futebol? Perdão, deixa eu só complementar a informação aqui, tá? Uhum. E caso ele não complete todas as metas pelo Palmeiras, ele ainda tem até o final do contrato, né? Com o Real Madrid, até o final ali para cumprir com o Real Madrid essas metas, e ainda tem algumas metas que ele pode cumprir pela seleção, como ser titular em uma partida, por exemplo, entendeu? Tem outras metas que ele pode cumprir. Era isso, ó, o complemento. Por favor. O pessoal falava antes, né, o que tem na água da Vila Belmiro, né, que saía molecada boa, a roda, assim, e hoje tá com a gente, né, cara? A gente que nem tinha base até esses tempos atrás aí, e o trabalho do João Paulo Sampaio agora é esse negócio assustador, né? Inclusive, fizeram ali o vídeo mostrando a estrutura hoje da base nossa melhor do que alguns times profissionais. Então a tendência é que ainda vá continuando surgindo mais. Hoje eu nem sei a porcentagem, mas tem muita gente da base no elenco e gente que resolve, né? Não é só aquele cara que entra ali para ajudar, às vezes entra porque tá faltando, é cara que resolve mesmo. É um negócio assim, até estranho, né? Pra gente que tinha o Palmeiras B, né? Um tempo atrás aí, sempre tava ali uns caras medianos, o próprio clube não dava respaldo. Hoje viver isso daí é um negócio surreal. E eu principal, né? Principal mérito é paciência e longo prazo, né? Acho que é isso. Sim. Que nem você falou, a água do que tem na água do Santos? Na água do Santos, na época, né? Tinha paciência e longo prazo. Duas coisas que a torcida do Palmeiras aprendeu a enxergar, né? Paciência e longo prazo. É o que tem hoje na água do Palmeiras, né?